Bom, se Obama está conseguindo o apoio do Congresso, parece que ele está falhando ao tentar convencer os americanos sobre a necessidade de uma intervenção na Síria. De acordo com uma pesquisa de opinião feita pela internet, 56% da população acham que os Estados Unidos não devem lançar um ataque contra o governo de Assad, enquanto apenas 19% apoiam uma ação. Os americanos seguem a mesma lógica quando são perguntados sobre ajudar a armar os rebeldes contra o regime sírio. 49% são contra, enquanto 29% aprovam a ideia. A margem de erro da pesquisa é de 3,2% para mais ou para menos. Eu vou agora a São Paulo conversar com o comentarista de política internacional, Demétrio Magnoli. Oi, Demétrio, boa noite. A gente está aguardando a resposta que vem do Congresso americano. Agora, que tipo de resposta o Congresso pode dar ao presidente Obama? Veja, Grilo, Obama pediu ao Congresso uma autorização para uma ação militar muito limitada, puramente punitiva, que não mudaria o cenário da guerra na Síria, nem muito menos derrubaria o regime de Assad. Existe uma parte do Congresso que é contra qualquer intervenção, mas aparentemente existe uma maioria que apoiaria uma intervenção. O problema é qual intervenção? Nós separamos uma frase de um artigo de um especialista, o Nasser, que escreveu no New York Times e colocou a questão correta, que é o dilema que enfrentam os congressistas favoráveis à intervenção. Ele perguntou o seguinte: se a resposta americana for tão cuidadosa a ponto de não afetar os resultados da guerra civil, qual incentivo terá Assad para não testar novamente a linha vermelha de Obama? A questão que se coloca aí é a seguinte: e se essa intervenção muito limitada de Obama for seguida por um novo ataque químico daqui a uma semana, um mês ou 2 meses, de Assad? Os Estados Unidos não se desmoralizariam e não desmoralizariam a sua própria resposta? Então, ironicamente, quando Obama pede autorização para uma intervenção limitada, e no momento em que essa discussão começa no Congresso, talvez ele seja obrigado, para conseguir uma maioria para sua proposta de resposta armada, ele seja obrigado a fazer uma resposta maior do que pretendia. Uma resposta que altere o cenário da guerra civil na Síria. Nós vamos ver isso na discussão no Congresso, mas essa questão certamente vai aparecer. Pois é, Demétrio, agora justamente para evitar essa possível desmoralização que você apontou, quais seriam as implicações no cenário internacional de uma intervenção americana? Veja, a pergunta, na verdade, é anterior. Como a pesquisa que foi mostrada aí revela, a maioria dos americanos são contra qualquer intervenção. E há uma grande parte dos políticos que também são contra a intervenção. Essa posição anti-intervenção foi expressa, ela também, num artigo de um jornalista do New York Times, que eu acho que sintetizou bem a pergunta que o público, que a opinião pública americana se faz. A gente separou uma frase desse texto do Charles Blow. Ele perguntou: será que a liderança moral dos Estados Unidos no mundo é moldada pela lâmina de sua espada? O presidente Obama disse que muitos acham que algo deve ser feito, mas ninguém quer fazê-lo. Ele quer, ou ele deve, e nós devemos, sempre. A questão que o Blow está colocando é a questão do isolacionismo, né? Na história dos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, uma tendência isolacionista muito grande inclinava a política americana a se afastar do mundo. Hoje essa tendência isolacionista reaparece depois dos traumas do Iraque e do Afeganistão. A pergunta é: se os Estados Unidos não fizerem nada, qual é o significado disso para a posição americana no mundo? O sistema internacional atual tem a ONU, tem as organizações internacionais, mas ele depende muito de uma potência que exerce uma liderança. Os Estados Unidos, nos anos 90, interviram, por razões humanitárias, em parte, na Iugoslávia. Há 2 anos atrás, praticaram uma intervenção na Líbia. Todo o regime de armas de destruição em massa, de contenção da proliferação nuclear,
depende basicamente dos Estados Unidos, apesar da existência da ONU e de outras organizações internacionais. Então, na verdade, o que Obama está fazendo nesse momento, ao insistir na intervenção na Síria, é dizer: não, os isolacionistas estão errados. Os Estados Unidos são uma potência necessária e precisam continuar engajados no mundo. No fundo, é essa questão que o Congresso vai discutir nos próximos dias. Obrigado, Demetrio.